Boa noite a todos, seja muito bem-vinda, Roberta Russo, ao Palco Livre, amiga. Portal 7 do 7, a gente recebe você, né? Tem muitas pessoas que não conhecem a técnica aqui. Então, primeiramente, eu vou apresentar a Roberta e depois ela faz a apresentação dela. Então, essa é a Robertinha, Roberta Ruschel, arquiteta, consultora de Feng Shui, né? Minha amiga e companheira de autoconhecimento. Estamos juntas desde o início, desde antes do CCF, desde a minha primeira classe de barras, praticamente. E eu Uhum. conheci Feng Shui e ela conheceu Axis. Então, assim, são duas técnicas que, né, amiga, energeticamente combinam, né? Fala a verdade. Combina bem, né, amiga? Dá para fazer aí combo e todo mundo só se dá bem, né? Exatamente. Eu estava explicando antes de você entrar que o Feng Shui que você segue, a escola, né? Você vai explicar para a gente a escola que você segue, ela é moderna e ela é muito, né? Sem essa forma e estrutura que a gente chama, que a gente vê em algumas técnicas do Feng Shui como aquela coisa, ai, tem que, né? E a gente não tem que nada e a Roberta vai provar aqui pra gente hoje. Então, Roberta é da família do Centro Russell Medicina? Não sei. Ei, de onde? Não sei, não sei, não sei. Que Não mais é sei. possível? Talvez sim. Talvez sim, exatamente. Pô, gostaria que você começasse Rio de Janeiro em Botafogo. Ah, muito bom. Acho que não. Acho que não, Não, Bia. Não, não conheço. talvez seja da família, Rô. Lembra Exato, que não. você recebeu um livro do Sul aquela vez, que era parente, você nem sabia? Um livro do Sul. E depois eu descobri também que aquele rapaz que caiu do avião lá, teve um time de futebol que caiu um avião e Uhum. a única que sobreviveu era Ruschel. Olha só. É, Vai vendo. gente, a família da Roberta está em alta. É um centro de pesquisa clínica, ela falou aqui, né? A Bia, que é do Rio de Janeiro. Conheço, Bia. Vou perguntar para o meu pai, para meus tios, para ver se eles conhecem. Sim, Legal. muito bom. Rô, seja muito bem-vinda. Primeiramente, eu gostaria que você mesma se apresentasse, né, para as pessoas, e contasse um pouquinho da sua jornada, né, como que o Feng Shui entrou na sua vida e se apresentasse para a gente, por favor. Seja bem-vinda. Obrigada, amiga. Ah, gente, tô muito feliz de estar aqui. Sempre vi o Palco Livre da Elo e sempre perguntei, amiga, quando que eu vou no Palco Livre? No portal, lógico. É, num dia mais legal de todos. Sim. Então é um prazer estar aqui e é um prazer apresentar a técnica para vocês, né? Porque tem muita gente que nunca ouviu falar. Feng Shui é Uhum, uma técnica milenar chinesa que diz, gente, que a nossa casa, ela é o nosso segundo corpo. Então, tudo que a gente tem na nossa casa, como a nossa casa é o nosso segundo corpo, tudo que a gente tem nela representa as nossas escolhas de vida, que a uhum, gente fez de maneira consciente ou inconsciente muitas vezes, né? certo. Então, sabe aquela coisa que a Axis fala, o que que você está escolhendo, o que que você não está escolhendo na sua vida, né? Uhum, Muitas vezes o Feng Shui é uma ferramenta para você conseguir ter mais consciência quando a gente fala dessa pergunta, né? Para uhum, você conseguir ver de fato ali, explícito na sua casa, o que você está escolhendo e o que você não está escolhendo. Então, é uma técnica que mexe com mobília, que mexe com cores, que mexe com decoração, espécies vegetais, né? Eu sou uhum, arquiteta, então é uma técnica de decoração, de harmonização na sua casa, para que isso, uhum, que pra que isso reflita na sua vida e para que isso traga mais bem-estar. Porque o que que a gente entende no Feng Shui? Que quando o seu corpo está relaxado, quando você está na sua máxima potência, quando você tem total bem-estar, né? O máximo que você poderia ter, você então está pronta para prosperar. Você está pronta uhum, para prosperar nas relações, você está pronta para prosperar financeiramente, na sua saúde, com seus familiares, ou seja, você está pronta para criar a sua vida, né? Você está na sua melhor potência. É, eu acho que é mais ou menos isso que é o Feng Shui. Deu para entender o que eu respondi? bom, eu entendi, mas é porque eu também, né, long time aqui com você, mas assim, tem gente que está recebendo pela primeira vez, então, né, basicamente vai entrar, né, na harmonização, né, Rô?
Uhum. usando mobília, usando espécies vegetais, usando as suas escolhas também. E, ah lá, a Michelle falou, sim, entendi. Uhum. E assim, o que É, é mais legal é que, tipo assim, a sua escola, eu queria que você falasse um pouquinho da sua escola também, porque ele é muito diferente do Feng Shui que a gente vê em outros lugares, né, Rô? sim. A minha escola, gente, é a Escola de Feng Shui Budista da Seita Negra, tá? E essa escola é a escola do Chapéu Preto, que o pessoal fala, ai, que escola que é? É a escola do Chapéu Preto? Sim, é a escola do Chapéu Preto. Só que esse não é o nome que a gente usa mais, né? Esse nome Ah, Chapéu Preto aí foi removido há um tempão. E essa é uma escola que ela é adaptada aos nossos conceitos, né? O nosso grande mestre, professor Linhan, que é o originário, né, o fundador da escola, ele era doutor em psicologia, então ele adapta todos esses conceitos aos nossos conceitos, ocidentais, né? Então a gente vai falar muito sobre o que é leve para você, né? A gente vai aplicar o Bagua, que é a principal ferramenta, gente. No Feng Shui, a gente tem uma ferramenta que se chama Bagua. uhum, Esse baguá é o que a gente vai usar para colocar ele na casa. E aí, quando a gente coloca ele na casa, a nossa casa vai ficar dividida em áreas, certo. tá? Em áreas. E aí, essas áreas são as áreas da nossa vida. Então, a gente tem áreas da nossa vida na nossa casa. Deu para Uhum, entender? Então, a gente tem uma área da nossa casa que se chama área da prosperidade. A gente tem uma área que se chama área da família. Uma área que se chama área do sucesso. Outra que se chama área do relacionamento. Área das crianças. Área da saúde. Tem área de. Tem tudo, né? Tem todas as áreas. uhum, Tem na nossa casa. E aí, lembra que eu falei que a nossa casa é o nosso segundo corpo? sim. Então, quando eu olho para minha casa e vejo como está a minha área da prosperidade, por exemplo, né? Se eu olhar para ela e falar assim, ah, não tá tão legal. Olha, essa é uma área aqui onde tudo fica quebrado, onde eu não consigo É o arrumar meu sem quartinho da bagunça, né, Rô? Acontece muito. Rô, é meu quartinho da bagunça, eu nem olho, é um quarto vazio, né? contato, né? É, fechou seu som, Rô. Abre de novo, por favor. Isso, voltou. Quando eu observo, né, através da minha casa, como estão essas áreas, eu consigo ver como é que está na minha vida. Porque se está na minha Uhum, casa com bagunça, se está na minha casa com algum problema, sei lá, algum problema de mobilidade, né? Se está na minha casa com algum mofo, né? Se está na minha casa com algum vazamento essa área, ou se está na minha casa uma área onde eu não consigo usá-la de maneira que meu corpo fique relaxado, né? uhum, É dessa exata maneira que está na minha vida, né? Então, sim, se o meu quartinho da bagunça está nessa área que é a prosperidade, é bem provável que as minhas finanças sejam uma bagunça, né? sim. Se o E meu quartinho hoje, está na família, é bem provável que minhas relações familiares sejam uma bagunça, né? sim, com certeza. E assim, reverbera muito, né, Rô? Muito, muito, muito assim. Eu já fiz com a Roberta duas vezes aqui em casa, em momentos diferentes, e também Uhum. fiz no meu espaço. Então, assim, quando a gente olhou, fez total sentido as áreas que eu estava com dificuldade, eram as áreas realmente que a gente conseguiu mudar. E até para se tornar CF, né, Rô? Eu usei do Feng Shui para que desse esse start, para eu começar a atender na época. Então, quando a Rô fez o primeiro Feng Shui, você lembra, né, Rô? Eu não atendi, eu atendia no fundo da minha casa. Lembro. E aí, o que aconteceu, Roberto? Uhum. Você atendia no fundo da sua casa, porque você tinha os principais elementos da sua casa, por exemplo, o fogão e, Uhum, e a cama. A cama, tanto o fogão e a cama você tinha fora do baguá, né, amiga? isso. Ficava tudo para fora do baguá. Baguá é essa ferramenta, gente, de divisão. Então, quando a Você gente aplicou. consegue mostrar a foto para eles, Rô? Tem alguma? Peraí, vou pegar aqui meu baguá. Tem bastante gente aqui que conhece, mas tem pessoas que estão acessando pela primeira vez. Então, é Ah, interessante a gente mostrar. Ah lá, olha só. Aproxima um pouquinho da tela aqui, Rô. aqui, ó. Esse é o baguá, gente. Então, essas são as 9 áreas da nossa vida, as 8 áreas da vida, né? Mais o centro, Uhum. então é um total de 9 áreas. E quando eu aplico ele
minha casa, eu vou aplicar na planta baixa da minha casa, como se fosse eu olhando a minha casa de cima, né? Sim, Aí ele não vai ter esse formato. Eu vou dividir a minha casa em 9 quadrados. sim. Não é E aí simplesmente pegar e colocar, né? Tem uma técnica, existe uma técnica por trás, né? tem uma maneira, né, que você aplica isso. E aí, a gente começa a observar essas áreas da vida, né? Essas, Certo. e observar como elas estão dentro da nossa casa. Agora, o mais legal de tudo isso também, né, amiga, é que existe o meu método novo, que é o Reforma Energética. Uhum. Lá dentro do Reforma Energética, a gente não aprende a aplicar o baguá. E a gente aprende a fazer essas observações nas nossas áreas da nossa vida sem aplicar o baguá. Olha que interessante. É É muito legal. possível, Roberta, fora da técnica, fazer isso? Que essa é Sim, nova para mim também, né? Que é assim, eu super fiz possível. só com outras, né, outras alterações, outras mudanças, assim. Porque existem limpezas energéticas, amiga. Por exemplo, a posição de quarto e de cozinha, que é uma das que você tem aí. Posição de Uhum. comando, visão divina. Existem limpezas que são fundamentais Certo. para qualquer casa e qualquer pessoa, tá? Uhum. Independente se você aplica o bagual ou não, essas limpezas que são fundamentais, você deve corrigi-las. Sim. É como se você fosse fazer uma horta na sua casa. E aí aí você percebe que o terreno que você vai plantar, ele é todo cheio de pedra. O Uhum. que que vai acontecer? Não vai dar para Não vai plantar. dar para plantar. Não dá para plantar. Então você Sim. precisa remover as pedras para deixar o solo ok para você plantar. Então Sim. essas limpezas fundamentais, elas fazem isso. Elas deixam o solo ok para que você consiga fazer qualquer limpeza que você queira. Uhum. Então, por Perfeito. exemplo, se você quer fazer uma limpeza para prosperidade, né? Uhum. Você pode fazer. Só que se você começar fazendo uma limpeza só para prosperidade e você tiver essas aí, sabe essas pedras embaixo, só que você Sei. ainda não percebeu, você vai ficar fazendo a limpeza para prosperidade e ela não vai funcionar. Entendi. Não é um solo fértil. Não é um solo fértil, porque você não observou todas essas limpezas que são fundamentais, né? Então, dentro do Feng Shui, tem coisas que são fundamentais de serem feitas, né? Que são Sim. independente da aplicação do Baguá. Legal. Deu pra ver? Sim. Ó, tem até um comentário aqui que essa reforma energética da Roberta mudou totalmente meus trilhos esse ano. Fui até uma troca de barras da Elo, né? Tá, a Thaís que respondeu aqui, que participou, né, do seu curso e que mudou totalmente a vida dela depois. Por quê? É como a Roberta falou, né? A nossa casa é uma extensão do nosso corpo. Né, que você sempre fala, né, Rô? Tem a casa mundo e a casa E corpo. a É casa, isso. a casa corpo, a casa e a casa mundo. Isso. Então, assim, percebe que é bem parecido com o Axis também, os conceitos, né? Vai mudar alguma coisa, mas a Rô é uma pessoa do Axis também, gente. Então, ela usa bastante as próprias ferramentas, né? Dentro de Uhum, tudo isso. Rô, e fala uma coisa para mim. Você é arquiteta de formação, né? E aí, em determinado momento que eu conheço a sua história, uhum. você conhece o Feng Shui. O que mudou nos seus projetos? O que mudou no sentido da sua arquitetura depois da entrada do Feng Shui na sua vida? Uhum. Ai, mudou tudo, amiga, porque assim, eu era uma pessoa que eu amo ser arquiteta, né? Eu gosto muito Uhum. de trabalhar com casas, fazer projeto, amo fazer projeto. Mas eu observava coisas que a arquitetura não resolvia, né? Então, por exemplo, eu sempre fui muito inquieta. E aí Tá. eu observava aqueles imóveis, sabe, na cidade, que tipo, nunca aluga. Ou Uhum. se aluga, daí abre uma loja e daí todas as lojas fecham. Sim. E aquele imóvel que é tipo um sucesso. E daí, mesmo que uma loja, que a loja saia de lá, é sempre para algo melhor. Uhum. Então eu começava a observar esses padrões. E aí Tá. eu via que isso não tinha nada a ver com a arquitetura. Não tinha nada a ver Uhum. com a casa ser bonita ou ela ser feia.
tinha alguma coisa além, que você não estava Uma percebendo coisa ali. diferente, entendeu? Uhum, Porque eu ficava assim, meu, mas o cara reformou o imóvel e mesmo assim ele não aluga. sim. Nossa, mas dessa vez abriu um restaurante ali, ficou lindo. E o restaurante era legal, e daí ele vai lá e fecha. Uhum. E era Hum. sempre assim. Eu imagino que aí na cidade de. Todo mundo que tá assistindo deve ter um Tem, imóvel todo lugar assim. tem, né? Todo lugar. Todo lugar Tipo tem um assim, o imóvel lugar já foi sorveteria, já foi loja, foi igreja, foi. E nada vai, né? Parece nada que. vai, né? Tudo é Sim. fadado ao insucesso, né? É. E aí eu observava isso, sabe? Isso me intrigava muito. Falava, gente, né, como é que vai ser? E outra coisa que também me intrigava era os arquitetos e designers, assim como eu, né? Terem coisas todas iguais. Então, Hum. por exemplo, você observava, assim, por exemplo, a moda era ter Pé painel direito alto, sei lá, igual. Aí todo mundo tinha tudo igual, né? Sim. Isso ia ter em todos os lugares. Então, isso me incomodava muito, né? Essa coisa datada, né, por época, né? Tipo, você sabe que é É, dos anos 90 por causa daquela característica, você sabe que. Sim. exato. Isso me Uhum. incomodava demais, né? Então me incomodava ver as casas do jeito, tipo, bonitas, só que não alugavam, não faziam, as pessoas não ficavam bem lá dentro. E me incomodava ver as coisas todas iguais, né? Certo. E eu sempre fui professora, né? Eu sempre Hum. fui professora do Senac, sempre Tá. trabalhei no Senac. E aí eu tava num momento que eu tava querendo alguma coisa nova, eu tava querendo procurar alguma coisa diferente na minha vida. Então eu tive um problema nos meus Que olhos. interessante, né, Roberta? Muito interessante. Criei um problema nos meus olhos para que então eu pudesse ver tudo. Sim. Então eu tive um problema nos olhos, o que me fez sair do Senac, né, na época, porque eu liguei a estar trabalhando muito, né, ali na situação, e tal. E aí, mas o que que aconteceu com tudo isso, né? Foi através Uhum. desse problema nos olhos que eu fui conhecer o quê? O Feng Shui, né? Feng Shui Diferente. apareceu na minha vida, eu tive que ficar com os olhos fechados, né, por 24 horas. Aí eu escutei um podcast, daí logo eu comprei um livro e aí eu comecei a Vai me estudar. a estudar, né? E no começo foi meio assim, né? No começo aplica na casa da avó, da tia, da prima, né? E você vai testando. Feng Shui é meio difícil, né? De você é, encontrar um caminho para você estudar, né? Encontrar uma escola. Eu vi aqui alguém comentou sobre o nome da escola, que tinha o conhecimento do nome da escola ser outro. Daqui a pouco eu já explico aqui para ela, porque o que ela comentou não está errado. A Uhum. origem da nossa escola veio desse nome mesmo. Uhum. E aí foi difícil eu encontrar esse meu caminho, né? Esse meu caminho. Até que então eu procuro online, falei curso de Feng Shui, comecei a procurar ali online, e aí encontrei minha mestra. Uhum. Ela se chama Catherine Metz, e comecei a estudar com ela. Comecei a estudar com ela em 2018, amiga. Uhum. Mesma época que eu entro no Axis, só como a gente se encontra ali. Olha lá. Comecei a estudar com ela em 2018. E Uhum. aí, comecei, né, gostar demais. E em 2022, não, aí 2020 veio a pandemia, Sim, né? Meu escritório já tinha fechado de maneira física antes da pandemia. Ele já tinha se tornado completamente online. tá. Aí, fui aperfeiçoando no Feng Shui, ou seja, tudo hoje no escritório, o escritório todo é moldado, né, através do Feng Shui. Feng Shui faz parte em todos os processos. Hoje você faz projetos né, com toda. Processos, né? Então, hoje Uhum. a gente faz projetos de arquitetura com Feng Shui, análise de Feng Shui individual para quem não quer fazer o projeto, né? Uhum. A gente tem os cursos de Feng Shui e a gente tem também a loja de Feng Shui. Sim, certo. Então, na pandemia, isso tudo foi acontecendo, né? Isso tudo foi se moldando, né, na pandemia, que foi mais ou menos um momento também onde a gente fortaleceu nossa amizade, né, amiga? Onde a gente se Foi. conheceu e foi tudo acontecendo meio junto e misturado.
sim. E assim, é até engraçado, gente, porque olha só a história, né? O Neto trabalha no Senac também, e ele fala: vou gravar o curso da Roberta. A Roberta tinha já vontade de fazer um curso, mas ainda não sabia, não tinha clareza ainda, né, do que era. Não, Mas aham. enfim, você não quer me acompanhar? Daí fui junto de máscara, tudo pandemia. Chego lá, não conhecia a Roberta, né? Ainda nem sabia quem era. E eu, audaciosamente, fui até o quarto da Roberta e falei: Nossa, Roberta, precisamos facilitar entidades aqui. Falei: Olha, para pessoa do Feng Shui, hein? E aí É. ela, não, manda ver, pode fazer. Aí eu facilitei as entidades da casa dela. E depois eu falei: Viu, você não gostaria de conhecer o Barra? Você conhece? Não, nunca ouvi falar, tal, tal, tal. E a Roberta vai para o curso, né, comigo, na pandemia. E eu faço um curso com ela também de Feng Shui na época, né? Um pouquinho depois. Então, assim, a gente se conheceu através da técnica. Muita gente pensa que a gente é amiga desde criança, né, Rô? Por conta da É, amizade. Porque a é. gente já foi Todo para mundo Disney bate. junto, já fomos para Portugal juntas, então ela é uma amigona minha mesmo. Mas não, a gente se conheceu energeticamente e a gente estava estudando as nossas técnicas meio que na mesma época, né? Exatamente. Você foi desenvolvendo a sua, eu fui desenvolvendo a minha. Fui. Tipo assim, o meu curso não tem mais nada a ver de quando começou. O Feng Shui da Roberta também não tem nada a ver de como começou, porque a gente vai, né, se É, transformando. E o é. Axis contribuiu, Rô, puxando sardinha pro meu lado agora, contribuiu Muito, também para o seu muito. processo? Muito, porque assim, a Axis para mim, eu vejo ele muito como uma ferramenta que qualquer pessoa pode usar, Sim, né? As pessoas acham que é para se eu quero virar terapeuta, é, se eu quero vender sessões e aplicar nas pessoas. Gente, é, eu nunca vendi sessões e apliquei nas pessoas. Assim, eu já apliquei nas pessoas, já. mas eu nunca vendi sessões, eu nunca ofereci minhas sessões à venda. E Uma vez o seu negócio vendeu, que eu até conto num vendeu, podcast. não, já várias vezes o meu negócio vendeu, né? Sim, Só que assim, eu nunca fiz no intuito sim, de trabalhar com sessões. Eu sempre fiz no intuito de fazer para mim. Para mim, Access é a terapia, entendeu? Quando as pessoas sim, perguntam, você faz terapia? Eu falo, faço Access. É sim. isso, E depois entendeu? você foi indo, né? Você fez vários, você fez 3 fundamentos já comigo, fez TTT, fez a classe de negócio feito diferente também com a Simone, e sempre tá buscando, tá? Esse é certo para você. Incorporando riqueza É. certa para você. Vou fazer o Clube do Livro, inclusive, semana que vem, Rô. Ai, adoro, amiga. A Sim, gente lê muito juntas, né, também. sim. Na época que eu não Preciso. podia fazer Clube do Livro ainda, eu e Roberta fazíamos já nosso Clube do Livro. Eu, Roberta, Celso, né? Então a gente já era da turminha, então bem antes. A gente estava treinando ali para que hoje tivesse esse Clube do Livro, né? Olha só. Sim. Ai, Finja até que aconteça, né? Sem finja, é isso. Faça. faça até que isso se torne uma realidade, né? Ah, que legal. E aí, né, eu acompanhando de perto toda a sua história, eu vi que você começou a colocar as coisas na sua vida e muita coisa mudou, né, Roberta? Conta pra Muito. gente o que mudou depois que você começou a aplicar a sua própria técnica, amiga. Ai, amiga, acho que esse é o grande pulo do gato, né? É a gente, de fato, aplicar aquilo que a gente sabe. Uhum. Gente, a gente vive até ensinando para as pessoas as coisas que de fato funcionam, mas a gente não faz. Sim, Eu acho que se a galera que está assistindo aqui quiser anotar uma coisa, é vai, bora lá. faça, né? Eu falo isso dentro. Uhum. A minha primeira aula, amiga, do Reforma Energética, eu trago a metáfora da rosa, que eu falo que é para as pessoas usarem a metáfora da rosa dentro do curso de Reforma Energética, mas você vai ver que ela se aplica aqui, porque eu vou usar ela aqui, é a mesma Tá, coisa. Uma coisa, amiga, é você ver a foto de uma rosa. certo. Quando você vê a foto de uma rosa linda, você fala assim: nossa, que rosa incrível, aquela rosa vermelha que você consegue ver até o orvalho, sabe? Assim, maravilhosa. Você olha e fala: gente, que rosa perfeita, né? Uma coisa é você ver a foto de uma rosa, agora a outra coisa é você ir no jardim, você pegar a rosa, Uhum. você furar o seu dedo com o espinho. É uma experiência totalmente diferente. Sim. Então,
Enquanto a gente fica aprendendo as técnicas e não aplicar, é como se você estivesse vendo a foto da rosa. Sim, que é aquilo quando a gente começa a fazer perguntas, né, Rô? Lembra? Que a gente era uma É, copiadora de perguntas, porque a gente não sabia nem o que estava é. perguntando, né? Nem o que estava. Então, a gente fica muito tempo olhando o jardim só através de foto. Uhum, A gente não faz o passeio no jardim. uhum. Sendo que é só você descer e passear no jardim. Tá disponível. Isso é escolha. É só você pegar a rosa, entendeu? Independente se ela vai te furar, se ela não vai. Independente se tá sol, se tá chuva, entendeu? É só você descer e passear pelo jardim, Que legal essa né? metáfora. E aí, quando você passeia pelo jardim, você tem uma experiência completamente diferente, né? E Uhum. você começa a perceber que você não precisa nem ir lá no Jardim Botânico de São Paulo, feito por não sei quem. Não, você pode passear no jardinzinho aqui da sua casa, né? Você pode passear entre os seus vasos. É uma experiência completamente diferente. Então, a gente tem que aplicar aquilo que a gente aprende. E aplicar no dia a dia, nas mínimas coisas. Mínimas Certo. coisas. Uhum. Então, é assim, é aplicar uma ferramenta do que mais é possível quando eu recebo uma mensagem desaforada do meu tio, por exemplo. Uhum. Aplicar a posição de comando na minha casa, aplicar a posição de comando na minha vida, que é a posição que você fica de frente, né, para a porta e Ah, você isso que eu ia perguntar para você, né? Porque bastante gente aqui que não conhece. Você pode explicar para a gente o que seria a posição de comando, que é uma das principais, né, coisas que o Feng Shui traz, né? A posição de comando, gente, ela fala que você deve se posicionar dentro da sua casa, nas principais atividades da sua casa. Então, quando você está cozinhando, quando você está dormindo na sua cama e quando você está trabalhando na sua mesa de trabalho, né? Então, cozinhando Uhum. no seu fogão, cama, dormindo e trabalho onde você trabalha, né? Então, se você trabalha numa mesa, que nem eu e a Elô, então é a sua mesa de trabalho. Mas se você, por exemplo, trabalha na cozinha, a sua mesa de trabalho é a bancada da cozinha, né? Sim, Então, nessas posições, você tem que estar com o seu corpo no máximo do bem-estar, que a gente falou lá no início, né? O seu corpo tem que estar relaxado, o seu corpo tem que estar bem, né? Você tem que estar bem, sim. E é né? muito estranho, né, Rô? Você trabalhar, eu lembro assim, quando eu estava no banco, inclusive, gente, a Roberta fez o Feng Shui na minha agência na época. E, gente, você acredita que teve uma reforma na agência e a agência virou baguá? Você lembra, Roberta, disso? Ai, lembro, Foi lembro. surreal, assim. Nossa, E tinha como que... aí, eu vou contar essa história. Eu tinha uma estagiária que ela trabalhava virada na parede, na área da criança. E eu falava, É, Roberta, ela não produz essa menina, entendeu? Ela só fica lá o dia inteiro, não sei o quê, e não sai produção dela. Daí a Roberta falou assim, Lô, ela tá na área da criança, olhando para a parede, e ela não vai trabalhar mesmo. Tira essa menina daí, coloca ela numa área de, não sei, não lembro agora a área que você pediu, mas voltada, né, na posição de comando, para que ela possa interagir. E aí a menina começou a vender, né? Foi só eu tirar ela. E ela não gostou na época, não. Ah, tem que sair. Eu falei, vai ter que sair sim. Vamos lá. Vai ela pro outro é lugar. ruim. Ai, eu não consigo ficar nessa É, posição, não tô acostumada, né? Porque a gente tá acostumada com a nossa porcariazinha, né, amiga? é. Ô, Rô, e A já gente aconteceu você fazer, tipo assim, você fazer um feng shui pra pessoa, você observar que a escolha dela era não olhar para as coisas, realmente tá virado para a parede, tapada. De repente, você coloca ela na posição de comando. Para ela olhar, né, para a vida, para olhar para as possibilidades, ela, não quero voltar. Já aconteceu? várias vezes, Eu quero voltar a ser chihuahua. Sim. várias vezes eu quero voltar a ser chihuahua, várias vezes. Porque daí a pessoa fala que daí ela não consegue dormir, que ela não consegue trabalhar, Hum. que o foco dela piora, que não sei o Entendi. que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu aprendi com a minha mestra que a gente tem que respeitar. Que é o quê? Permissão. Ah, ter a permissão, Uhum. entendeu? Eu tenho que ter a permissão. Se a pessoa escolhe ser chihuahua, Ela quem escolhe. sou eu para Pra falar. dizer,
né? Quem sou eu para escolher melhor por ela? Hum. É ela que tem que escolher por ela, entendeu? Então eu tenho que estar na permissão de receber que ela é chihuahua. E tá tudo bem. Não muda Sim, nada pra mim. Não precisa ser chihuahua também. Eu não sou. Ela é. sim. E a gente continua a nossa amizade se a gente quiser. Sim, porque assim, a gente não tem que nada, não é isso? Tudo é escolha. Então, assim, a Rô vai vir com uma proposta, tipo, olha só, lindinha, você está na área da prosperidade falando o quê? Eu não quero dinheiro voltado para trás, né? Falta pra tudo Não quero isso. ver o dinheiro, tá na hora de trabalho, na hora. Eu quero ver o meu negócio. E aí, né? Então, assim, existem as correções. A Roberta fez várias correções aqui em casa. Só que nada substitui realmente a mudança, né, Rô? A gente percebe isso. Tipo assim, aqui o Neto trabalha voltado, né, para a parede. A gente colocou espelhinhos, mas assim, eu não consegui ficar aqui, tanto que eu fiz o meu escritório lá atrás. Por quê? Eu escolho estar no comando e eu não escolho estar olhando para a parede, não. Muito diferente, gente. Não, É não, não, muito não. diferente, né, amiga? Você trabalhar de Muito. frente. Se eu trabalhar de Depois frente que à porta. acho que assim, acho que depois que eu ganhei essa consciência, tipo, eu não, se você vai entrar no médico, eu falo isso pra Roberta, se você olhar o cara já fora da posição de coma, eu falei, "Ih, não vai dar bom Vai essa dar certo. consulta, não. Vai Entendeu? dar Tá, certo. tá estranho esse negócio. Você já começa a observar as pessoas, né? É, Você começa a observar o que as pessoas escolhem, o que elas não escolhem, o que elas falam que escolhem, mas na verdade é, escolhem, e né? assim, a Rô, com muitas consultorias, né? Ela já fez consultoria para várias pessoas, né? Conhecidas, tudo. Mas a hora que eu olhar para a vida da pessoa, aí você percebia que a pessoa não estava enxergando nada. A gente acha que a pessoa tá, nossa, super consciente, né? Só que não, né, Rô? Só que Não, 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 não. não. E você pode trazer alguns cases, assim, seus maiores cases que você viu que você, tipo, deu uma proposta para a pessoa de mudar alguma coisa e você falou, ah, aconteceu tal coisa. Você pode trazer isso pra gente, para o pessoal começar a entender? Uhum, claro. Deixa eu pensar aqui. Bom, a posição de comando do fogão é muito clássica, né? Que as pessoas cozinham olhando para a parede, né? E aí, quando a gente faz a correção, é bem comum que ela já coloque barreiras, né? Antes de fazer a mudança. Sim, Então, o quê? O espelho vai cair, o meu fogão vai quebrar. Tudo. Até o sim. cara que vai colocar o espelho fala que não é possível, que vai derreter, Mas, que etc. Roberta, eu não fui eu que escolhi essa casa, Roberta. Eu aluguei essa casa e eu não tenho como fazer essa mudança. Roberta, eu comprei essa casa e o proprietário antigo que escolheu esse fogão no lugar. Não fui eu, Quem foi ele. escolheu? Foi ele que escolheu. E aí? Colocou o fogão naquele lugar. Não fui eu que Não, eu não vou mudar, porque não foi eu que escolhi. A casa é escolhi. alugada. O que que eu vou Eu não fazer? tenho como mudar. Uhum, É assim, gente, a gente sempre tem escolha, né? sim, Quando eu emprestei, aluguei, comprei, sei lá, independente do contrato que eu tenha feito com a casa, né? Quando eu me mudei para essa casa, quer eu fique nela por uma semana ou fique nela por um ano, eu me alinhei e concordei com tudo que tinha ali, né? interessante. Então, se é uma casa que não tem a posição de comando, por exemplo, na prosperidade, eu me alinhei e concordei com Com isso essa mesmo que escolha. cliente. Mas essa casa, Roberta, só dá infiltração. Roberto, o que eu faço? Nada a ver comigo isso. Não foi eu que escolhi. É esse proprietário que não arruma o telhado, Roberta. O que que acontece? Então, eu falo que é assim, né? A casa é muito legal para a gente olhar, porque o que eu costumo dizer, às vezes a gente anota lá o que a gente está escolhendo, né? Então, eu Sim, escolho tal coisa. Não, você não escolhe tal coisa. você O que você finge que escolhe. finge que você escolhe essa tal coisa. O que Sim, você escolhe é aquilo que está acontecendo agora. tá. Isso que está acontecendo agora na sua vida, olha para o lado, né? Vê tudo que está acontecendo, é o que você de fato escolhe. Sim, Aquilo que você anotou ali, você ainda não está escolhendo aquele. Você está sim, escolhendo aquilo que está acontecendo. tá. Então, olhar para sua casa.
e ver as áreas onde você tem bagunça, infiltração, problema elétrico, falta de comando, ou seja, a impossibilidade de você usar a mobília, ver tudo o que acontece na sua frente, né? Então, Sim, todos esses lugares onde você tem essas intercorrências, né? Tem essas situações que não promovem o bem-estar para o seu corpo, são situações, né, que você está escolhendo na sua vida e sim. que você poderia transformar se você quisesse. Sim, e até violência, né, Rô? Eu lembro quando eu fiz o curso com você, que você mostrou alguns tipos de planta, de revólver, de armas, né? E a gente vê vários casos da pessoa entrar, um assassino entrar e matar a família toda, sabe? As coisas assim, surreais, assim. E daí, isso também, energeticamente, é uma escolha. Também é uma escolha, né? É Uhum. muito louco, né? A gente falar dessa forma, mas sim, tem escolhas ali, né? Tem planta que tem muitos formatos, né? Assim como, eu vou dizer aqui uma que é bem típica, né? Aqueles apartamentos de altíssimo luxo, por exemplo, que a gente Tá. vê que tem um elevador bem no meio, Ah, sabe? Tem um elevador bem no meio do apartamento. Sabe que você sobe o elevador e você já tá dentro da casa da pessoa? sei. Né? Aquilo ali faz com que o eixo, né, o meio da casa, né, Olha que interessante, gente. o meio da casa, né? E se a casa é o nosso corpo, o que que é o meio do nosso corpo? É a nossa coluna, o nosso esqueleto, Tá, tá? Então faz com que a casa não tenha centro, não tenha o eixo. É como se fosse um corpo sem coluna. muito interessante, Rô. O que é um corpo sem a coluna? Não consegue sustentar, né? Não tem corpo, Não tem corpo. né? Um corpo Sim. sem a coluna não tem o corpo. Né? Uhum. A casa sem a coluna, ela fica do mesmo jeito que o corpo sem a coluna. Olha só. E outras coisas também que você sempre trouxe foi a questão das quinas, né? Você quer trazer um pouquinho? Porque, né, o pessoal ir conhecendo. Porque assim, né? Às vezes a gente se pressiona muito em determinadas situações, né? Que a gente não precisaria se pressionar tanto. Tipo, é como se eu ficasse aqui e alguém tivesse karma na minha cabeça. Tipo, vai, faz, faz. Assistência, é como Pensa. assistência, eu preciso fazer, eu preciso entregar o resultado, eu preciso não sei o quê, eu preciso resolver minha situação familiar, eu preciso resolver agora, eu Tá. preciso fazer tantos clientes, eu preciso ter sucesso na minha vida agora, eu preciso tal e tal coisa. E às vezes somos nós mesmos, né, Uhum. que pressionamos em Sim. determinadas áreas, em determinadas situações, né? E aí, como tudo na nossa vida está representado na nossa casa, a gente também consegue ver que essa pressão, né, também Hum, está acontecendo, né, nessas áreas da nossa casa. Através do quê? Através de quinas, através de coisas pontudas que vão ficar te pressionando o tempo todo. Então, por exemplo, quando você dorme. E você tem uma prateleira em cima da sua cabeça, sabe? Ou você tem um sim. armário em cima da cabeça, né? Isso Existe vai ficar. aqueles armários, né? Tipo assim, que é, tipo, tem a cama e tem o armário, assim. Geralmente esses apartamentos pequenos, assim, tem, né? Já vem de um modulado desse jeito, que o guarda-roupa vai em cima da cama. Seria isso, mais ou menos? É isso, exatamente. Isso vai fazer o quê? Vai te pressionar, Hum. né? Isso vai te pressionar a todo tempo, tá? Mas, Então, Roberta, quando eu vou colocar minhas roupas? é. Então, quando você se mudou, construiu, fez determinada posição na sua cama, no seu, né, construiu essa peça na sua casa, você escolheu automaticamente, mesmo que de maneira inconsciente, se pressionar. Entendi. E aí, é isso. Quando a gente ganha consciência sobre, a gente pode transformar. Né? Quando a gente entende que a gente está se pressionando e que a gente não precisa viver se pressionando, né? Que a gente pode viver na alegria, leveza e glória. Sim, a gente pode É escolher diferente, não é mesmo? fácil, Como né? pode melhorar? Deixa eu só É mais admitir pessoas. Sim. fácil, não precisa ser tão difícil, né? Quando a gente Uhum. pode ser mais fácil, que não precisa ser tão difícil, eu passo a entender que eu não preciso me pressionar, Sim. E né? essa é a situação das quinas, né? Essas são as Tá. situações.
quinas. Então você pode reparar que no lugar onde você tem 1 milhão de quinas apontantes para você, é exatamente o lugar onde você mais se pressiona Hum, sim, na sua vida. entendo. E eu lembro que quando você fez o Feng Shui no banco, até a posição, a escolha dos funcionários em determinadas mesas, quando a gente viu, a gente também tinha impacto da produtividade, né? Você lembra? Eu falava, realmente, Roberto, esse daqui conversa mais, mas não produz. Esse produz, enfim. E aí, sem eu falar para a Roberta, essa agência é de fluxo, né? É uma agência que Fricim, né? Então ela passou toda só pelo, né? Só pela planta baixa. Olhando a planta baixa. Por quê? Porque os nossos corpinhos são inteligentes. Sim, Nossos corpinhos são muito inteligentes. Eles sim, sabem o lugar que mais é compatível com ele, né? Que nem eu sim, falei, não tem como a gente escolher uma casa errada, né? Você sim. vai sempre escolher a casa que dá um match perfeito com você, Então né? existe uma escolha inconsciente aí do lugar, né? Não tem o que fazer, não tem o que falar. Sim. Exatamente. Então, por exemplo, se a casa é uma casa, é como se fosse uma receitinha de bolo, né? Vamos olhar ali. Aquela casa ali, ela tem a maior potência dela em amigos. Então, ela faz boas relações. Mas ela é péssima em prosperidade. Ela também não é muito boa em família, mas ela é muito boa em sucesso. Uhum. A pessoa que vai entrar ali, ela tem a mesma receitinha do bolo. Ou seja, não, é muito parecido, né? Que eu lembro assim, ó, essa casa aqui, quando eu comprei, era de um casal que não tinha filhos e tinha um Olha lá. cachorro. E olha o Uhum. padrão, eu e o neto não temos filhos e temos 5 gatos e um cachorro, né? Olha só, né? A gente se alinha e concorda com os mesmos pontos de vista, pode perceber, né, Uhum. Rô? E eu queria É. que você falasse também um É. pouquinho da sua história, né? Tipo assim, que a gente está falando sobre quando realmente a gente escolhe fazer as nossas próprias ferramentas e o que muda. E eu sei, Roberta, que eu conheço a sua história, né? A gente sempre entrega as pessoas aqui no Palco Livre. Que você mudou uma coisinha na sua casa que mudou tudo, é verdade, Roberta? Conta para o Palco Livre. Imagina. Assim, assim como todo mundo, Sim, né? Eu não sou diferente de ninguém, né? sim, Eu, a gente usa muito as ferramentas, né? E algumas a sim. gente não usa, inclusive, né, amiga? Sim, Né? Eu tinha também muitas resistências, né, certo. para usar as ferramentas, né? Tá. Então, tem uma ferramenta, por exemplo, que hoje lá dentro do Reforma Energética é uma das limpezas fundamentais, que se chama cabeceira ancorada. Que isso, Roberta? Essa limpeza, gente, é uma limpeza energética, né? E ela é uma das fundamentais, ou seja, é uma daquelas que a gente precisa fazer para limpar o solo, né? Sim, E eu aqui na minha casa, e essa ela é muito ligada, né? Ela é muito ligada à segurança pessoal, né? Então, quando você faz a limpeza da cabeceira ancorada na sua casa, isso traz mais segurança para você, para sua vida. Aquela sensação de você se sentir suportado, sabe? sim, De você sentir que qualquer coisa que aconteça na sua vida, você vai dar conta, sabe? claro. Então, essa limpeza da cabeceira ancorada fala sobre isso, né? Sobre você se sentir seguro. E também fala sobre relacionamentos amorosos, né? E Hum, você precisa o quê? Se sentir seguro, para então poder se relacionar com o outro. que coisa, não? Coisa, né? Então, eu era uma pessoa que eu vivia dizendo que eu escolhia um relacionamento amoroso Ah, na eu minha vida. escolho, eu escolho. Eu sempre falava, Elô, para, eu escolho. Eu Você pode escolho. perceber pela minha vida que eu escolho. Eu falo, É, Roberta, você não escolhe. Porque se você escolhesse, você já estaria no relacionamento. Não, eu não escolho. Eu ficava brava, a menina, não podia falar. E aí, quando você escolheu, o que que você mudou na sua casa, Roberta? então, aí eu comecei a olhar para minha casa, né? Porque eu tinha uma Uhum. consultora de Feng Shui dentro de mim. Olha, E aí comecei a perceber as minhas resistências. Por exemplo, a limpeza da cabeceira ancorada era uma das minhas maiores resistências, né? Eu ensinava todo mundo a fazer,
né? Fazia na casa de todo mundo, mas na minha eu não queria ter a Não, não, cabeceira. não. Por quê? Porque, né, é caro, porque eu já tinha feito tudo na minha casa, não queria mais fazer essa, porque N porquês. Porque o ponto de tomada não estava no lugar certo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Resumo, ela não escolhia. Essa era a verdade. resumo, não dava para colocar a cabeceira. O resumo era eu não escolhia, Tá. né? O resumo era eu não queria fazer, não estava escolhendo. Aí eu peguei e falei, amiga, falta eu fazer das coisas de relacionamento amoroso, eu que tanto escolho, só falta eu fazer A a cabeceira. que ela é, gente, na verdade, uma das fundamentais. Então, o que que eu fiz? Eu fiz todas as firulas Menos a cabeceira. à cabeceira, né? Então, você aí que tá solteiro, você tem cabeceira na sua cama? Fica a dica. Ai, né? Cabeceira de verdade, gente, cabeceira De ver... fixa. É, de verdade. Aí eu fui lá e comprei a cabeceira. Aí começou, né, amiga? A saga da A cabeceira. saga da cabeceira, gente. Porque, assim, é uma resistência tão grande que a gente Uhum. tem que fazer a mudança, uma resistência interna mesmo, né? Aham. De fato, aceitar que a gente não escolhe. Pois é, Roberta Ruxa. De fato, aceitar que a gente não escolhe. Olha, eu não escolho um relacionamento. Eu falo que eu escolho, mas eu não escolho. Não é verdade isso, né? É. E aí, quando você dá o passo para mudança, você mesma vai colocando empecilhos aí nesse meio do caminho, para Sim, que isso não aconteça. Por quê? Porque é mais confortável não acontecer. sim, É mais confortável você ficar na piscininha de merda. sim. Muito mais confortável. Você ficar reclamando que, ai, não tem homem legal no mundo, ai, todos os homens são cafajestes, todos os homens maltratam as mulheres, todos os homens não sei o que, não sei o que. É muito mais confortável você ficar nessa Do que você realmente escolher um parceiro, né? do que você realmente escolher e driblar tudo aí, tudo que tem dentro de E você, da, né? e da data que você comprou a cabeceira até a data que chegou a sua cabeceira, quanto tempo foi, Roberto? Conta pra gente essa saga. Amiga do céu, levou mais de, acho que levou uns 2 meses para chegar essa cabeceira. A cabeceira não Por chegava na casa dela. que tava, gente? A cabeceira não chegava, a cabeceira foi extraviada, foi o caos da cabeceira. Aí, aí eu lembro que o cara me ligou um dia falando assim para mim, falou, olha, me desculpa, já fazia acho que mais de 40 dias É, que eu lembro disso. a cabeceira não chegava e estava atrasada, tal. Aí o cara me ligou, falou: "Olha, preciso pedir desculpa. De fato, a sua cabeceira foi extraviada e a gente não vai conseguir entregar a cabeceira. Pode rir, pode rir. Não vai conseguir entregar a sua cabeceira." Eu Daí a falei: "Não, Roberta, a cabeceira não chega em casa. O que que eu faço? Eu baixo as barreiras, né? baixa as barreiras, pede para a cabeceira te encontrar, não sei o quê." Nananana." É, Deu dois dias, 3 dias, me a ligou a cabeceira ex transportadora. que encontrou Roberta Ruxo. A transportadora me liga, mesmo o cara dizendo que já tinha cancelado, que era para escolher outra no site e tal. A transportadora me liga. Ah, eu tô aqui embaixo, vim entregar sua cabeceira. Daí, Roberta, chega! Eu boto essa cabeceira. E aí, Roberta, quando chega a cabeceira entrou? Como que foi Não, esse pro- a cabeceira não subia, gente. A cabeceira não subia no elevador. Olha, foi o caos. Tive que chamar o rapaz aqui do prédio para subir. Eu moro no 12º andar. A cabeceira não subia. Olha aí, mas A cabeceira ela foi golpeando, tipo, pela janela, por não, mas teve fora? que subir pela escada. Nossa, mano, Pela descoitada da pessoa que subiu escada. a cabeceira, né? Não, teve que subir pela escada, foi o caos. Beleza, daí a cabeceira chegou aqui, né? A Hum, cabeceira chegou aqui. Quem disse que ela instalava na minha cama, amiga? não. Instalava não. Tive que comprar pezinhos novos para minha cama, porque a minha cabeceira, ela é fixa na cama.
Tá. né? Porque tem que ser fixa na cama, gente. Não pode ser cabeceira colada na parede, É, então né? pergunta, pode comprar aquelas cabeceiras que montam no lugar ou elas trazem good vibes? O que você quis dizer, Dani? Só explica É, aqui pra mim. E ela tem a uma cabeceira fixa na cama e fixa na não é parede. só tipo assim, uma colagem fictícia da Não, cabeceira, né? Tipo, não. tem que Não. Tem que ser uma cabeceira. Tem para que ser uma trazer, cabeceira. né? E olha que É, engraçado, né? Nessa casa e no apartamento eu já tinha cabeceira, mas era inconsciente. Eu não sei por que que eu tinha uma cabeceira, mas eu tinha, entendeu? ó, E eu já tô num relacionamento. Então, acho que. é, entendeu? Uhum, Entendeu? Então, aí eu tive que trocar todos os pezinhos da cama. hum, Então, ela extraviou, depois ela chegou, daí ela teve dificuldade para subir, daí depois teve que trocar todos os pezinhos. hum, E eu lembro que quando chegaram os pezinhos, eu troquei os tá. pezinhos, mas não deu um mês eu conheci o Guilherme. Que interessante, né, Roberta? E quanto tempo você estava solteira, amiga? Quer dizer, né? Teve alguns outros. 7 anos. 7 anos, olha só, gente. Por causa de uma cabeceira. E aí, eu te pergunto, você tá com uma cabeceira na sua cama? Então, essa história a gente está usando da própria Roberta, né, para a gente não entregar outras pessoas, mas assim, eu sei que você teve muitos casos de pessoas que você atendeu que colocaram cabeceira e também tiveram esse processo aí de olhar, porque acho que é aquela coisa de, ah, tá, eu escolho olhar para isso, né? Tipo, vou É, parcelar uma cabeceira mesmo que seja em 12 vezes, a Dani falou. é isso. É isso, é a escolha, gente. É você escolher, é fazer a transformação, né? E foi e Que é assim, cabeceira, Rô? Vamos, explica foi para você, por que cabeceira? O que que o Feng Shui traz? Tipo, né? Qual é a necessidade de uma cabeceira? a cabeceira, gente, ela traz essa sensação de suporte para a sua vida, Suporte. mesmo quando você não está dormindo, né? Uhum. Por quê? Ela vai tanto unir os dois lados da cama, ou seja, unir o seu lado yin com o seu lado yang, né? Tá. As duas energias que existem dentro de você. Uhum. Então, ela vai unir e vai te proporcionar como se fosse uma montanha nas suas costas, né? Como se fosse Ah, algo de autoconhecimento. Então, ela vai fazer com que você olhe para você, ela vai te unir e ela vai te trazer essa sensação de suporte. então não é só um relacionamento, tipo, amoroso. Ela traz uma Não. relação consigo mesmo, né? Porque, É, por exemplo, você pode continuar não escolhendo um relacionamento, mas você traz uma segurança, algo assim. exato. Então, é uma relação com você. E você, para Tá. você criar um relacionamento, você só consegue criar um relacionamento se você tem essa relação com você. Sim. Senão, você não consegue criar um relacionamento na sua vida, Faz né? sentido, faz sentido. Então, a cabeceira é isso, é essa Tá. sensação de estabilidade, suporte, força interna, autoconhecimento, né? E ela age na gente mesmo quando a gente não tá dormindo, Sim. né? Muito Ela tá interessante. agindo a todo momento. Então, ela age muito na pessoa individual e também no casal, Ah, né? tá. Dá para comprar a cabeceira do Feng Shui com o facelift? Não sei. Se você quiser, de repente, escolher. Ah, sim. Eu falei que a gente pode aplicar facelift na cama, né, amiga? Você sabe? Você já fez o Ah, eu facelift? aplico na minha cama. Sim. Então, pode comprar. Você pode comprar uma cabeceira e aplicar o facelift, né? O que mais é possível, né? Sim. Dá super. Eu tô falando comparar. Pode Comparar? comparar a cabeceira ao facelift? Ah, Hum, hum, sim. diferente. É É, sim. diferente. É. E assim, outras coisas também sobre portas e janelas. Queria que você falasse, porque isso, né, dá uma É, curiosidade, uma curiosidade aqui. Então, eu tenho portas que não abrem aqui, Elô. Tipo assim, Rô, tem uma porta que tá encrencada, ou eu não uso, ou a porta principal da minha casa eu não uso, eu entro pelos fundos. O que é isso? O que eu é. faço com isso? Essa aí, amiga, é uma outra das limpezas energéticas que são fundamentais. É você, tipo, dar conta das suas portas e janelas, né? Certo. Observar as portas e janelas na sua casa. Porque as portas e janelas, elas têm representações muito grandes na nossa vida. Tá. As portas são as nossas vozes, a nossa boca, e Hum, as janelas são os nossos olhos. hum,
Então, de repente, se eu tenho uma porta bloqueada na minha casa, eu tenho uma voz Bloqueada. bloqueada. Tá. Então, de repente, é uma porta na área da prosperidade. Que a gente Então, estava é explicando o baguá, né, galera? isso. É a sua voz da prosperidade bloqueada. Tá. De repente, são os olhos do sucesso que estão sempre fechados, bloqueados, né? Uhum. É, as portas têm essa representação, as portas e janelas, né? Elas são os portais de energia da nossa casa. É através das portas e janelas que passa a energia vital, O né? ti, né? O ti. E as portas e janelas, elas têm que estar funcionando completamente. Para que o quê? Para que elas estimulem que o Ti continue passando por todos os locais, Fluindo. fluindo. Uma outra coisa que a gente observa dentro lá da reforma energética, que é uma das limpezas fundamentais, é a quantidade que nós temos. Porque tem gente que tem casa que só tem portas, e tem gente que Uhum. tem casa que só tem janelas. Sim, e tem gente que não tem janela. Já É, viu isso? tem janela. Ou seja, quem não tem janela é a escolha de não ver. Hum, Quem não tem porta é a escolha de não ter bocas, sim. né? Tem uma outra representação também. Por exemplo, as bocas são os pais e as janelas são os filhos. Uhum. Então, de repente, em casa que tem só janela, né? Os filhos têm mais voz do que os pais. Aqueles filhos que mandam nos pais. Ah, Porque tem o quê? Um desequilíbrio entre filhos e pais. Um desequilíbrio entre o que você vê e o que você fala, né? sim. Eu lembro que nessa questão de janela, você fez o Feng Shui para um amigo nosso que tem um filho, né? E eu acho que você mexeu com alguma coisa que deu mais empoderamento, né? O que que foi, Rô? Não lembro direito. Mas tinha a O ver, né, sobre isso. o caso dele, o filho ficava fora do baguá. Foi o Hum, mesmo caso da cliente que eu atendi agora, na live. uhum, Dormia fora do baguá. E quando você dorme fora do baguá, você fica externo à situação da casa, né? Então é uma pessoa que não vai se relacionar muito bem com a casa, vai ter mais dificuldade de interagir assim no convívio familiar, né? Vai sim, trazer timidez, vai trazer mais dificuldade no convívio em geral, né? sim, Era o caso que acontecia com o filho desse cliente, e é o caso que acontecia também com a moça da live agora, que eu acabei de sim, atender, sim. que ela E, tinha o quarto fora. tá. E uma coisa que a gente vê também é a questão da repetição, né? Então, por exemplo, eu moro nessa casa com um estilo de baguá, e de repente, inconscientemente, eu faço a escolha de comprar uma outra casa com as mesmas questões que eu tenho nessa casa atual. Por que isso acontece, Roberta? Porque as casas, elas têm um match perfeito, né? É a pessoa perfeita. A casa perfeita para a pessoa perfeita. É a mesma receitinha do bolo, A casa né? escolhe você ou você escolhe a casa? Os dois, é uma Os escolha dois. mútua, né? A casa te escolhe e você escolhe a casa. E aí, a próxima casa que você vai escolher de novo, é 90% de chance que ela tenha as mesmas situações. Mas aí, gente, a gente olha para isso e não falando, nossa, então todas as casas são ruins. Não, elas estão trazendo a oportunidade de você curar isso dentro de você, né? Sim. Estão trazendo a oportunidade de você transformar isso. E transformando isso em você, mas também nelas. E você que está num período aí de casamento, de mudanças, eu sei que você está visitando muitas coisas, né, para fazer uma mudança também de casa. Tem algum baguá que você olha e fala, ah, nessa casa aqui eu não moraria, não. Já chegou, Ó, que nem eu falo hoje, né? Se você tem uma coisa para você escolher, escolhe a posição de comando. que é o principal. É o Você principal. está olhando para frente nas situações, né? É. Cozinhando, trabalhando e dormindo. É isso, né? Então, escolhe uma casa onde no quarto você vai dar para você colocar a sua cama de maneira que a cama fique de frente para a parede. Tá.
escolhe, é de frente para a Da parede, de frente porta. para a porta. Uhum. Então, escolhe uma cozinha de modo que onde você vai colocar o seu fogão, quando você estiver cozinhando, você consiga ver a porta de entrada da cozinha. A sua mesa de trabalho, mesma coisa, escolhe essas posições. Sim. Então, essa seria é a única coisa, né, que É. é mais importante. É o mais É, importante. eu sei que assim, eu tô fazendo, passando o meu espaço para frente, né? E as pessoas que foram alugar lá, elas sabem que eu fiz o Feng Shui, elas falam, ah, tem alguma coisa que eu posso deixar? Eu falei, olha, na verdade, assim, o que você tem que lembrar que a maca tem que ficar na posição de comando. Se você quiser ter comando do seu negócio, dos seus clientes, não coloque ela virada, né? Tipo, você já entra em algum lugar que a pessoa tem que virar, sabe aquela sala que, tipo, o sofá dá de costas para a porta, né? Tipo, você entra, aí você tem que virar para sentar e a TV tá aqui. É, Tem muitas casas assim. É muito muitas, estranho, mas é a muitas. partir do momento que você, né, você tá atenta. E isso assim, ai, não tem como mudar, porque os móveis são planejados. O que que eu vou fazer? A Roberta não fez toda a mudança da casa dela de uma hora para outra. Foi quando ela Não. realmente escolheu. E recentemente que você mudou aí, Rô, sofá, né? Recentemente eu mudei a posição de comando do sofá. E Então, aí você meu teve que sofá, mudar pintura, papel de parede, um saco, né? tudo, tive que mudar tudo. E É, mudou, mas não. é isso que eu estava falando no início da live hoje. A mudança, amiga, ela é Hum, dolorosa. é. Nem Ela sempre é confortável, né? nem sempre é confortável. Mas pensa assim, quando você vai mudar de emprego, não é Hum. difícil? É Sim. difícil. Aprender ou mudar de país, aprender a língua, a cultura, né? Um saco. Tudo. Quando você vai mudar de professor de inglês, já dá. Você já Já. tem que mudar tudo de novo, entendeu? Quando você Uhum. vai mudar a situação da sua família, quando você engravida, vai ter uma criança, pronto, já é uma mudança. Tudo isso é uma Ah, mudança. e isso é legal que você fala. Até a questão da fertilidade, a gente pode observar dentro do baguarro, tipo, ah, eu não engravido, eu já tentei, fiz tantas FIVs, não consigo, não sei o que lá, blá blá blá. Isso tem alguma relação com a energia da casa? Tem sim, tudo tem a ver com a energia da casa. A gente tem as áreas, tem limpeza energética específica para quem quer engravidar mais rápido. Tem Ah, limpeza é? específica para quem quer vender o imóvel. Tem limpeza Uhum. energética específica para quem quer para prosperidade. Tem limpeza energética específica para foco, Foco. para ver, né? Tem para tudo, gente. Tem para tudo. Tem para tudo, Sim. tudo. É... Por quê? Porque o Feng Shui, ele é sobre o bem-estar, ele é sobre a nossa segunda casa. Então, todos os problemas que a gente tem, a casa tem também. Você fala, você sempre usou a analogia, né, de acupuntura da casa, né? Feng Shui é uma grande acupuntura da casa, né? Porque realmente você pode ver a energia vital da pessoa e a energia da casa. Então, se a Uhum. gente vê uma casa com infiltração, vai ter ligado ao quê? As emoções, né? As águas. As águas da vida da pessoa, né? Então, a água é emoção. Então, ela está, né? Tem, as emoções estão fluindo por muitos locais. Essa casa é bem emotiva, Roberto. Olha lá. É a casa ou eu, né? Tipo, Olha lá. né? Que mais é É, possível. que mais Então, é assim, possível? para uma pessoa que está assistindo aqui, que está conhecendo o Feng Shui com você, o que ela pode começar a observar na própria casa, né? A partir do momento que eu sei que você tem muito conteúdo lá no seu Instagram, né? Nos cursos que você, nas lives que você oferece, inclusive de segunda-feira, mas tem alguma coisa que eu posso começar, mesmo sem a técnica, a observar? Uhum, várias. Você vai observar se você tem energia parada na sua casa, O que que é né? energia E parada? qual é a energia parada? Vamos lá. Problema elétrico, né? Tá. Então, quais são os locais que as lâmpadas sempre queimam? Isso Hum, você vai observar. tá. É, onde as plantinhas morrem, Onde as plantinhas morrem? né? Porque Anotem tem aí, gente. uma casa que as plantinhas sempre vivem, e tem locais na Uhum. nossa casa que as plantinhas sempre morrem. Pode Tá. observar. Então, Sim. onde tem essas coisas que eu tô falando aqui, é onde provavelmente 90% de chance que você tenha energia estagnada. Tá. Mofo, Mofo. infiltração, Uhum. coisas quebradas, Ah, mas né? eu acho que eu vou consertar. Ah, vai, eu vou emagrecer, né? Daqui 10 anos eu emagreço e vou usar aquela roupa de novo. Ah, não posso guardar, Roberto? E se eu emagrecer? É.
Então, Hum, tem tá. bagunça, né? Tudo isso é energia estagnada, tá? Então, Ah, locais. mas é da família, é uma coisa que eu guardo. São tantas coisas, são tantas lembranças. Aquele cartãozinho que você me deu no final de dezembro de 2023. Não, Tudo traz energia estagnada na nossa casa, na nossa vida, tá? tá bom. Isso tudo vai fazer com que a energia da nossa casa fique pesada. Energia estagnada é isso, energia pesada na casa. A Uhum, ponto que você entra e você nem sabe o que que tá pesado, sim, né? Mas são todas essas situações que fazem com que a energia pare. Porque tá. a energia ela tem que fluir, né? Ela tem que circular, como o ar circula, né? Uhum, Quando a gente tem essas situações, a energia para. Ela não circula, né? sim. E aí, não precisa ser consultor de Feng Shui para perceber, não é? Uhum, Uma é, casa com um monte de filtração, a gente percebe que tem alguma coisa errada, não é? Uma é, casa onde as plantas morrem, a gente também percebe que tem alguma coisa errada. Uma casa sim. onde tem tudo bagunça, a gente também percebe que tem alguma coisa errada, Não não precisa ser é? especialista para perceber, Então, não né? precisa ser especialista para perceber, né? Tem algumas coisas que você precisa ser especialista para perceber. Por exemplo, a posição de comando que o pessoal aprendeu aqui, né? Uhum, A situação da cabeceira ancorada, que o pessoal aprendeu aqui também. Isso tudo também cria energia estagnada. sim, A partir de agora, vocês já aprenderam duas ferramentas. Então, você já pode sim, observar, né? Mais esses elementos que criam também energia estagnada, né? tá. E aí você pode começar a corrigir eles. Então, como é que você vai corrigir um problema elétrico? Arrumando o problema O elétrico. eletricista, É. chegou o Como é que você eletricista. vai corrigir uma porta que está quebrada? Arrumando a porta. Sim. Você vai corrigir a posição de comando. Então, se você percebeu que você está de costas para a porta de entrada, virando a peça de frente. Mas ela é planejada, Roberta. O que eu faço? Se você não tiver como, Hum, você vai colocar um espelho à sua frente, né? Vai pegar um espelhinho, vai colocar ele na sua frente, para que dessa maneira você consiga ver o que está acontecendo atrás de você. uhum. Tudo com o objetivo do seu corpo ficar relaxado. Relaxado. Por isso que eu tenho um espelho atrás do meu fogão. Teve seguidoras que observaram. Ah, sabia que você era do rolê do Feng Shui? Que você tem um espelho atrás do seu fogão. Essa foi uma das primeiras correções que a Rô fez aqui no meu primeiro Feng Shui. Por quê? O meu fogão, a minha cozinha, ela fica junto com o banheiro. Então a Rô falou: ó, você queima, você ganha dinheiro, mas vai na mesma velocidade, porque tem água atrás, né? O Hum, fogo e água. Ela falou: vamos corrigir isso para que você tenha o comando aí e faça essa correção. E aí eu fiquei milionária, né? Tudo mudou. virou Ainda não. certo, Virei CF, mas poderia estar lá no banco ainda, gente. O Feng Shui mudou minha vida, sinceramente. Uhum. ele mudou sua vida assim como o Axis mudou a minha, né? Exatamente. A gente só contribui aqui. Tem um cômodo que seria mais importante para o Feng Shui? Existe isso? Um cômodo da casa? São três pontos que são assim os extremamente importantes, que é a porta de entrada, cozinha e quarto. Porta de entrada, tipo assim, que nem aqui na minha casa tem a porta principal e tem uma porta que você vai para os fundos do corredor e você entra pela cozinha. Então, se, por Aham. exemplo, aqui tivesse quebrado a porta e eu fizesse todo mundo entrar pela porta da cozinha lateral, não é legal. Não, porque a porta que foi construída para ser a principal é a principal, Uhum. né? Então é por ela que a gente É muito deveria. comum isso, né, Rô? É muito comum as pessoas, de repente, inutilizarem uma porta e trazer a energia para outra porta, né? Olha que Uhum. interessante. Muito comum. E daí as pessoas querem fingir que essa segunda porta é a porta principal. Mas não, Não é. A não porta é. principal sempre será a porta principal, mesmo que você não use, Tá. né? Você não precisa passar a usar a porta principal também. Você pode simplesmente fazer o exercício, né, de convidar a energia vital a entrar por essa porta.
Tá. A Rose aqui perguntou, né? Para venda de uma casa, como posso ajudar a transição? Hoje ela está alugada. Existe alguma coisa geral, alguma que você pode entregar aqui para gente ou não? Tem muita coisa que você pode fazer. Primeira coisa é você conversar com a casa, É uma né? entidade. É uma entidade, você deveria conversar com a casa. Dentro do Reforma Energética, a gente faz os exercícios de venda, né, do Feng Shui. E todos eles que a gente faz ele de maneira fisicamente, porque no Feng Shui a gente vai fazer fisicamente, né? Então no Feng Shui É, a gente vai colocar um espelhinho, no Feng Shui a gente vai colocar um cristal, no Feng Shui a gente vai colocar as coisas na casa, né? tá. Mas eu ensino lá dentro do curso você a fazer tudo mentalmente também. Ai, Ou que seja, legal. se você não estiver presente no local, você pode colocar o seu cristalzinho. É tipo uma auto-aplicação de barras. Entendeu? Entendeu? Você É. pode colocar o seu cristalzinho com o poder da sua mente, né? Tudo isso é a minha maneira de ver o Feng Shui, né? E que funcionou para mim e para todos os meus alunos. Mas o que eu diria aqui para a Rosemarie. Rosemarie. Rosemary, eu diria para a Rosemary, a princípio, é que ela comece a conversar com a casa, né? Sim. Se ela realmente E quer ser vendida, se tem alguma coisa ali, né, por trás disso. é, Eu é faço isso. muita sessão de negócios, de limpeza para casas, Uhum, e de entidades mesmo, né? E aí a gente percebe que tem muita história, tem muita coisa. Você já fez também, você sabe, né? E, sim. né, por trás daquilo, quem construiu a casa, os moradores antigos, a família, brigas, enfim, tem muita coisa por Uhum. trás da É. energia. Agora que ela tem o conhecimento, por exemplo, da posição de comando, dessa questão da cabeceira ancorada, né? Agora que ela tem esses conhecimentos, ela pode aplicar isso de maneira mentalmente na casa mesmo estando alugada, né? Tá. Então, ela sabe provavelmente onde que é o local do fogão estar naquela casa. Ela sabe onde é o local da cama, né? Então ela Uhum. pode observar se tem a posição de comando ou não. Isso vai interferir Isso muito. interfere, então, a posição de comando? Interfere, sim, bastante na venda. E interfere principalmente na sua comunicação com a casa, né? Você vai começar a entender mais a casa quando você reconhece essas escolhas, né? Que estão ali. Tá. A Mi colocou assim, ó, eu adotei uma gata. Qual é o melhor, a melhor área do baguá para colocar caixa de areia ou algo que pode fazer para neutralizar? Existe alguma coisa assim? Ou referente à Olha. caixinha do gato? Boa pergunta, né? A caixinha do gato é a mesma coisa que os nossos banheiros, né? Os banheiros é onde a gente elimina, né? Tudo que está parado dentro do nosso corpo, né? O que não está mais legal precisa sair do nosso corpo. E os banheiros fazem essa limpeza, né? Tá. A caixinha dos gatos é a mesma coisa, tá? Então você pode colocar ela em qualquer lugar. Você só não deve colocá-la próximo ao seu fogão, sua Uhum. cama, sua mesa de trabalho, né? Que são Que os são principais, né? esses principais locais Ah, mas aí. acho que esses lugares acho que é difícil. A única coisa que eu tenho que deixar aqui é, tipo, a hora que eu vou dormir, uma caixinha aqui perto do fogão. Porque senão eles vão, né, cagar na casa. Entendeu? Mas não fica aqui. Mas quando eu vou dormir, eu tenho que deixar uma caixinha ali na lavanderia. Você conhece em É, casa? mas, amiga, pense num outro local. Eu não sabia dessa É, caixinha. sim. Ih, Neto, por favor. Um outro local, de repente no banheiro, Uhum. tá? Porque à noite eles ficam com vontade de fazer pipi, tem que ter um, Lógico. né? Não tem o que fazer. Normal. Mas Sim, assim, só não deve colocar muito perto desses locais, né? Porque são energias de criação, né? A cama é o lugar que você vai aí descansar o seu corpo, é energia de criação. Fogão, também energia de criação. Trabalho, também energia de criação. Então, sim. a gente não deve ter energia de dreno, que seria o banheiro, que seria a caixinha de, Tá. de xixi dos gatos, etc., perto desses locais, Tá. né? Questão do fogão da prosperidade, né? Acho que você podia trazer essa dica para as pessoas. Para o Feng Shui, o que significa o fogão, Rô? O fogão, ele é um momento.
que você tem a oportunidade de preparar um alimento. É a única coisa que entra dentro do nosso corpo. Tá. Qualquer coisa que a gente faça, por exemplo, uma pergunta, ela não entra dentro do meu corpo. O Uhum. alimento, ele entra dentro do meu corpo, Certo. né? Então, quando você está no fogão, você está preparando o alimento que vai entrar dentro do seu corpo. Sagrado, né? Sagrado, é. E tudo que você prepara, né, vai entrar dentro do seu corpo e vai modificar o seu corpo. E às vezes é só você que vai se alimentar daquele alimento, mas às vezes não. Por exemplo, se eu preparar alguma coisa aqui no fogão, o Guilherme também vai se alimentar daquele alimento. Sim. Então aquilo não vai me transformar apenas, isso vai me transformar e vai transformar ele também. Tá. Eu vou me relacionar com outras pessoas. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você. Eu Uhum. transformei vocês. Então, o Sim. alimento que entrou dentro do meu corpo transformou o meu corpo. E agora ele está transformando vocês. Sim. Vocês vocês se conectarão com outras pessoas. E vocês transformarão também outras pessoas. Sim. Então, a posição não, a posição do fogão é tão importante por conta disso. Porque a gente costuma achar que é pequeno, né? Só a questão da comida, mas olha o quanto ela transforma. A comida que entra em mim transforma milhares de pessoas, Hum. né? Porque é como se fossem ondas que vão se repercutindo, Sim. né? A mesma coisa acontece com o meu sono, né? Quando eu Sim. durmo, né? Quando eu durmo bem, quando eu relaxo o meu corpo. Eu me transformo, né? A toda noite me transformo. E eu vou me relacionar no dia seguinte melhor com as outras pessoas, e isso vai transformar as outras pessoas. Então, a mesma coisa no quarto e a mesma coisa no trabalho, né? Tá. Essa questão da transformação. Então, o fogão é muito importante por conta disso, porque ele Tá. tem essa tecnologia máxima, né? De Tá. transformação Então e é bom a prosperidade. gente observar, assim, então, como tá esse fogão, né? Se ele tá sem, tipo assim, você sempre falou, né? Se todas as bocas estão acendendo, você dá dica no seu Instagram também, para de repente é só esquentar a água, né? Para movimentar as bocas, mesmo que você não cozinhe. É, se é que Exato. seu fogão tá sujo, quebrado, se você não usa o fogão, tem isso também, né, Rô? Tem, tem muito isso, porque tem casa que não liga o fogão, né? Uhum. Liga. Então, essa energia de criação, essa energia de prosperidade que é o fogão, ela não é utilizada, né? Sim, Ela não é movimentada, né? E mais uma vez, você não precisa reformar a sua casa inteira, você não precisa, então, começar a cozinhar na sua casa. Não precisa. sim, Se é um hábito, não precisa. Você tá, pode simplesmente ferver a água. tá. Então, se você não tem como mudar o seu fogão de lugar, você pode simplesmente colocar um espelho na sua frente, né? E interfere a pessoa não ter fogão em casa? Tipo, eu só Ai, tenho micro... Tipo, eu só tenho micro-ondas porque eu não cozinho, entendeu, Rô? Eu moro sozinha, tenho só um micro-ondas e um air fryer, sei lá. Interfere isso? muito. Muito? O fogão é o coração da casa, né? Você Uhum. pode observar aí desde as culturas ancestrais, né? A gente se reunia onde? Em volta do Fogão, fogo, né? fogo. Do fogo. Então, a construção da casa é feita a partir, né? A história da construção da casa é feita a partir do fogo, da alimentação, da cozinha, né? Então, sim, faz muita diferença. Não ter o fogo em casa tem muitas e muitas e muitas simbologias. O fogo, ele vai falar sobre o nosso ser visto, né? Sobre a nossa potência. O fogo é essencial para a vida, né? Sim, Fogo é ligado aos nossos olhos, é a nossa habilidade de ver também as coisas, né? Fogo é essencial, gente. Fogo é essencial. Ter fogão dentro de casa é essencial. tá, Essencial. muito bom. Existe alguma dica, não genérica, uma dica assim geral de prosperidade que a gente pode passar aqui para os seguidores, né, que estão Muito. acompanhando? Uma, pelo menos, Rô? Uma Hum? diquinha. Ó, observar o fogão, tá? Tá, Ferver a água se você não usa muito. Ver se o seu fogão tá em dia. Não precisa comprar um fogão novo, mas assim, ver a manutenção dele. tá, Ver se ele tá em dia.
E ver também a porta de entrada, tá? Acho que poderia ir junto, as duas, Tá. para as pessoas, amiga. Observar o fogão e observar a porta de entrada, né? Porta abre com facilidade, né? Tem alguma coisa impedindo a sua porta de entrada? Ou se de repente a maçaneta tá quebrada, se tem um pedaço que você não abre, coisas nesse sentido, né? Tá. Então, observar, porque é pela porta que tudo entra. Uhum. Então, acho que as duas dicas que eu daria aí para prosperidade é observar a porta de entrada, observar o fogão, né? Além de Tá. tudo que a gente falou aqui. Muito legal. E agora nós vamos para as rapidinhas, Roberta, antes da gente abrir para mais perguntas, Tá. que é, Roberta, um cômodo que você ama na sua Meu quarto. casa, seu quarto. Um objeto que não pode faltar na sua casa. Acho que o espelho do meu fogão. Espelho do seu fogão. É. Um livro que te transformou. Um livro que me transformou. Tem vários, né? Ah, tem vários. Um livro só que me transformou. Vamos ver. O I Ching. Do Xing. É, I Mudou Ching. tudo depois do Xing. É. Legal. Um erro clássico que todo mundo comete no ambiente. Existe alguma coisa que você fala, isso daí É de costas, né? Ficar fora da posição de comando, fica de costas. fica às costas. É. Uma frase ou uma pergunta que te guia hoje. Que mais é possível? O que mais é possível assim? O Feng Shui é para você? Uma escolha. Uma escolha. Muito legal. É isso mesmo. Ok, Rô. Então, antes da gente encerrar aqui, quero abrir para algumas perguntas da nossa plateia, do nosso palco. E a Beatriz trouxe aqui. Voltei, né? A rede caiu. Uma pergunta: eu moro de aluguel, e na sala tenho muita infiltração. Perguntei o nome da casa e é uma energia feminina. E aí me veio a clareza de como é que se ela chorasse, né? Como se ela chorasse, porque por isso as infiltrações. O que poderia fazer de imediato para amenizar isso? Amenizar isso. Desde já, obrigada. Uau! Olha que interessante, né? Então, assim, você pode usar, a teoria foi a primeira coisa que me veio, tá? Você pode usar. A gente precisa entender, né, o baguá, tudo mais, para trazer alguma coisa assertiva, Beatriz, mas a gente poderia é, tentar acabar com o ciclo da água aí, né? Então, por exemplo, se a gente tem água, quem vai barrar a água seria a terra, ó. Uhum. Então, trazer mais coisas terra nesse ambiente aí que tem muita infiltração, talvez seja uma das maneiras de barrar essa sua água em excesso, porque a gente está entendendo que tem água em excesso, né? Então, a Sim. terra vai barrar a água, tá? Então, cores terrosas, né? Vasos com terra. E formatos que sejam estáveis, porque a Terra ela é plana, né? Ela é estável. Então, formatos baixos, tapetes, cores terrosas, tudo que simbolize terra. Bia, se você quiser abrir seu microfone, se você quiser complementar, ou se quiser abrir, pode abrir. Seja Oi, bem-vinda, Bia. obrigada. Estão me ouvindo? Tô te Sim, ouvindo. Sim. estamos te ouvindo. É por aí mesmo. E tive alguns episódios de começar a chorar muito. E aí, nesse dia, veio a clareza de choro, né? De tristeza de ela chorar muito. Falei, gente, o que que eu faço? Para ela parar de chorar, né? Para ela parar de chorar e eu também. Uhum. Sim. Faz sentido para você a terra, Bia? Sim, botar. Eu já estava querendo botar uns vasos aqui nos cantos de Uhum. plantas. Então faz sim. Sim, dentro da teoria dos cinco elementos, que é uma das teorias que regem o Feng Shui, né? A terra é quem vai aí é, criar barreiras, né, para água. Então, poderia te ajudar bastante.
Foi a primeira Tá. coisa que me veio, tá? Segui aí Sim. total meu coração. Sim, seguiu a energia. Muito Liga na obrigada, energia. Bia, pela Obrigada. pergunta. Remova o PIN. Mais alguém? Alguma pergunta? A gente aproveita. Nossa, não é sempre que a gente tem Roberta Ruschel aqui no portal 7x7 aqui, né? Que é mais o possível. Essa menina tá, ó, nem consegui conversar com ela no telefone, eu consigo mais, de tão compromissada que ela tá. Porque tá com lançamento de curso, né, Rô? Tem um monte de coisa acontecendo e realmente ela desprendeu de um tempinho para vir aqui. Aproveitem para trazer alguma situação da sua casa, alguma coisa que você queira perguntar, que é bem interessante aqui. É, Como curar um mofo? Limpa e volta. Olha lá, gente. Primeiramente é você curar ele de maneira física. Então, assim, né? Uhum. Como é que cura o mofo? A gente vai passar lá um impermeabilizante, usar ali aqueles saquinhos Agora é né, de arquiteta, agora é arquiteta, gente. Não, as coisas fisicamente, né? Eu também não Tá, falei isso para a moça da infiltração, mas é a mesma coisa. A tá. maneira, a questão física deve ser feita, tá? Então, se você tem infiltração, você vai também impermeabilizar, arrumar o telhado, etc. O Sim. problema que você tem aí fisicamente, né? Mas a partir do momento que você tem a consciência agora, você pode observar, né? Quais são as áreas que esse mofo está aí representado, né? Sim. Né? O que que na sua vida você está deixando de lado, né? Você está deixando sem cuidado, porque o mofo ele nasce a partir da água e o não cuidado, né? Dentro de uma casa. Uhum. Então, olhar para isso na sua vida. Brutalmente honesto consigo mesmo, Rose. Gente honesto com você. Fez sentido, Rose? É. Eu coloquei você aqui no. Acho que é só. O seu microfone tá aberto. Se você quiser comentar alguma coisa, sim, ela falou. Aí, Rose, a partir do momento que você ganha consciência, você entende, né? Qual que é a área da sua vida, onde que isso está acontecendo, e você recebe essa consciência, né? Quando você corrigir, Na não casa vai da voltar. filha dela. É a casa da filha Quando dela. você, quando você corrigir de maneira física, né? Não vai mais voltar o mofo, Tá, muito né? legal. Você ganhar consciência e também corrigir. Porque não adianta também você só ganhar consciência e não corrigir o mofo, né? Sim, Aí sim. ele vai sempre viver lá. Perfeito. Se tornou evangélica. Angélica. Interessante Gente, ponto de vista, né, Rose? Abriu a mão da vida. Ah lá. ah, Vários pontos de vista, talvez, né? De repente ela não escolheu mais olhar, né? Faz sentido. Ah lá. É porque assim, gente, não tem como. A Rose sempre trouxe para mim que a casa é uma extensão do seu corpo. Então, tudo que está acontecendo com você vai refletir na casa. E a partir do momento que você começar a observar como está essa casa, como você está por dentro. O é, carro também, né, Rô? Você fala mesma assim, coisa, nossa, meu carro tá tão bagunçado. mesma coisa. Eu também bagunço o meu, amiga. Mas assim, a gente tem que sempre fazer o movimento Hum, de arrumar, né? Porque assim, uma casa vazia simboliza uma mente vazia. uhum, A casa bagunçada simboliza uma mente bagunçada. nada, Sim, né? Então é isso, a gente não pode ser também extremo da organização, mas a gente também não deve ser o extremo da bagunça, né? sim. Tem que ter aí o Porque, equilíbrio. porque se você for em casa que a pessoa é extremamente organizada, tipo, dá sufoco, não dá? Uma coisa eu já fui, Isso não é energia meu, não. E também uma casa extremamente bagunçada, né? A gente também trabalhou com essa energia no final do ano. Lembra que eu fiz a limpeza, né, com eles? Até comentei com você. Todo mundo, a gente fez uma campanha para jogar coisa fora. Então, assim, que Sim. fez parte do meu processo também e fez, nossa, criou muito espaço para mim, assim, né? Uhum. A gente jogar. Não tem como chegar, né? Pensa assim no celular. Se o celular tá cheio, dá para tirar foto? Não, eu até comprei um novo.
Não dá para tirar foto. Então na casa é a mesma coisa. Se a casa tá abarrotada, tá cheia de coisa, não dá para chegar coisa nova. Não cabe. Uhum. Sim. Não cabem coisas novas. Aqui a Dani comentou assim: aqui em casa, o único porém é o lodo na lajota antiga dos quintais. Lodo. Tem alguma coisa? É água também, né? Também. É É água. água. Uhum. Uhum. É água. Emoções. É água, emoções. E o lodo ele vai colando, né? É, São os imprints que a gente chama no Axis, né? Tipo aquele que. As gosmas, glops. ele vai colando, mas eu acho que o que requer ali é uma limpeza mesmo, né? É Uhum. uma manutenção. Só Sim, né? Observar e então fazer a mudança, né? Fazer a mudança a partir da observação, né? E não simplesmente limpar, sair fazendo as coisas sem observar, né? Ver a oportunidade que tem atrás disso, né? sim. Queria quebrar tudo. Não precisa. Sim, muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Que estamos aqui. Raquelzinha, quer fazer alguma pergunta? Sono já respondeu as perguntas aí. Você que estava interessada na live, viu meu espelhinho atrás do... Tudo bem? Oi, tudo bem, Roberta? Oi, todos. Oi, Boa tudo noite. bom? Eu Tranquilo. vi a história da Elô, dos gatinhos, né? Não, do gato, era do gato e do cachorro, né? Alguma coisa assim. É, Aí eu vi o espelho sim. atrás do fogão. Aí no seguinte falava sobre a live de hoje. Eu falei, eu já sabia. É, já tinha. Inclusive até o projeto aqui da sala foi a Roberta que fez, ó, esse espelho aqui e tal. É tudo a Rô que faz aqui em casa. Sim. Que legal. E, Roberta, você comentou, como é que, repete o nome que você falou da escola, do Ah, Chapéu Preto, a mas escola de Feng Shui budista da seita negra. Foi você que perguntou o nome da da escola? Seita Negra, o nome. Foi. Então tem uma diferença, né, do budismo tântrico do chapéu preto, é outro. Deixa eu te explicar. Eu vi um comentário ali, eu não sei É, se era foi sua, dela, acho que foi da Raquel. Foi. Foi, ela. foi. A escola, originalmente, quando ela foi criada pelo nosso grande mestre, professor Lin Yan, esse era o nome original. Escola de Feng Shui do budismo tântrico tibetano da seita do Do chapéu chapéu, preto. chapéu Isso. preto. Esse é o nome original. O chapéu preto foi removido muitos anos antes dele falecer. Hum, Uhum. Então, esse chapéu preto já não existe mais, e aí virou seita negra, tá? hum. Então sai o chapéu preto e vira seita negra. Que não é seita negra, né? Que o povo pensa que é magia negra, isso não é nada a ver. É só por conta do preto É, simbolizar a cor, né? E o branco sim. é sem cor, né? Uhum. Aí a palavra. Aí o que aconteceu? Em 2010, o mestre morreu. Então, o nome da escola já não tinha o chapéu preto, já mudou, tá? Aí em 2010, o mestre faleceu. E hoje é a Crystal Rinpoche, que é uma aluna dele, que é quem segue a escola, né? Então, o nosso Uhum. mestre, que é o criador, ele é o líder supremo do quarto estágio da escola. Quando ele morreu, iniciou-se o quinto estágio, né? Hum. Que é a Crystal, uma aluna dele, que segue aí com a escola. Então tem todo lá o site. Hoje ela é a mestra da escola no quinto estágio. No quinto estágio, a Crystal removeu a palavra tântrico. Ah, Por conta do nome tântrico ser muito, né, conhecido por outras práticas que não tem a ver com o Feng Shui, né? Então, o chapéu preto foi removido há muito tempo antes, que virou daí seita negra, né? E o tântrico foi removido. Então, ficou a escola de Feng Shui budista da seita negra. tá. Esse E nome engraçado, não tá certo, ele só é um nome antigo. Sim. entendi. É porque eu sei que existem outras escolas também, né? E aí, quando eu comecei a estudar Feng Shui, assim, aí eu via que alguns falavam uma coisa, o outro falava outra, e parecia quase que era o contrário. E aquilo me incomodava. Sim. Aí eu falei, preciso seguir uma escola só. E na Aham, época, isso foi em 2020. aham.
eu conheci com esse nome, né? Do budismo tântrico, do chapéu preto e tal. E Uhum. aí eu estudei lá na época e depois eu deixei isso adormecido. Agora, esse ano, eu voltei a rever o que eu tinha e agora eu juntei com que os novos conhecimentos de Axis, né? E aquilo começou a me dar uns negócios, porque eu falava assim, gente, tem muita forma e estrutura, tá me dando nervoso, tem muito certo e errado, tem muito não sei o quê. E aí eu ficava me paralisando, e até conforme eu ia escutando a professora, ela falava algumas coisas que eu ficava interessante do ponto de vista. Olha lá. Porque eu não queria. Com a Roberta você não vai ficar assim, porque ela já é Axis, entendeu? É muito. Nossa, eu já estou assim, muito mais aliviada, muito mais, porque eu ficava me sentindo assim, e agora? Se eu não queria nem escutar muito o que ela estava falando agora, assim, né? Como se fosse uma coisa muito. Acho que ela está um pouquinho mais ultrapassada. Eu não vou falar o nome aqui, mas depois, se a gente puder, a gente conversa sobre isso. Sim, É, e eu via que era muito assim, muita resistência de quando era essa era antes, entendeu? Sim. E eu não atualizei em descobrir que realmente tem uma quinta geração aí, né? sim, sim. Uhum. Eu acho que assim, a gente tem que só observar a fonte, né? Observar a fonte, de onde isso veio, qual a personalidade da pessoa também, porque quando a gente está aprendendo uma técnica a partir do ponto de vista de uma pessoa. Uhum. Por isso que no Axis tem que ser 3 cursos com 3 pessoas diferentes, né? Pra você não comprar o primeiro ponto de vista também. Primeiro ponto de vista de uma pessoa, né? Então, a Uhum. maneira que eu procuro trabalhar é trazer um Feng Shui mais até democrático, né? Para deixar ele mais próximo das pessoas. Uhum. Uhum. Sempre meu objetivo, porque quando eu comecei a estudar, eu observava que as pessoas distanciavam, né? Primeiro começa as pessoas que chegam falando, todo mundo falando Feng Shui, a pessoa fala Feng Shui. Então, assim, é falado por milhões de línguas. Cada língua vai pronunciar de uma forma. Esse é francês, né, Rô? Não, todas estão corretas. Se você fala em inglês, é Feng Shui. Se você falar lá na China, vai ser outra representação. Então, cada pessoa reproduz isso da sua forma verbal. Quando você entoa o mantra, por exemplo, o Mani Padme Hum, mesma coisa, ele é dito em inúmeras línguas. Então, a maneira que você disser, mesmo que se você falar assim, agora eu tô falando aquele mantra que a Roberta falou, que eu não lembro qual que é, pronto. Você já acessou, né? Você já acessou a energia ali do mantra. Então, Sim. assim, é, tem pessoas que ainda ficam presas, né, Na em forma e estrutura, né, Rô? estrutura, né? Tem. E aí isso distancia a técnica de, né, de muitas outras pessoas que poderia se aproximar. Por É. exemplo, outra coisa, né? Só eu posso fazer isso, porque eu sou a mestra, então eu posso fazer a bênção, a limpeza tal na sua casa, porque só eu sei. Não. Se é a pessoa que tem que escolher transformar a vida dela, quem tem que fazer? Quem que deve dar bênção, né? Ela. Ela que tem que fazer, né? Eu sou a pessoa que tem o conhecimento, eu vou ensiná-la. E aí, ela que tem que transformar tudo. Então, é isso. É mais ou menos assim que eu penso. É, Muito Raquel? legal. Raquel. Isso. Muito Ah, legal, tem Raquel. um monte de coisa para falar ainda, mas depois tá não É, estender muito. eu Siga de percebi que conversa. você quer assunto de interesse, né, Raquel? Que legal, Isso. Raquel, me segue lá, tem bastante coisa. Tô Tem um seguindo curso novo, já passei a seguir. viu? tem um curso novo inteirinho lá sobre isso. Bem legal, você vai Sim, gostar. sim. Legal. Obrigada. Muito obrigada, viu? Valeu. Então, vamos remover aqui. Mais alguma pergunta? Ah, a Rose perguntou se o número da casa influencia em algo no Feng Shui. Rô, tem a Olha, numerologia eu também? também. Tem. A gente faz sim a leitura dos números, né? Mas a gente vai fazer essa leitura nos números, Rose, numa quinta instância. Por exemplo, assim, vamos supor que você faz um pedido para você vender a casa. Então, a gente vai fazer as limpezas energéticas fundamentais, a gente vai fazer a aplicação do baguá. Se não der certo, a gente vai fazer a aplicação do baguá no seu terreno. Se não der certo, a gente vai fazer a aplicação do baguá no seu quarto, no seu rosto, no seu carro. Se nada disso der certo, a gente vai partir para o número. Uhum. Então, assim, sim, é importante, mas dentro de um grau aí de relevância, não é Talvez tão não. importante, né? Porque é uma forma de estrutura, né, gente? Sim, Então,
Não é E também tão tem outra linha, numerologia, né? Tipo, isso daí tem outro galera que vai, né? sim. Tem os números, sim, que são os números mais importantes, 3, 6, 9, né, para o Feng Shui. O número 8, que é o número Sim. mais, é, O que que você mais falou para mim que é na China que pula o andar? Que você falou que não tem número 4, o 4. 4, né? Eu lembro que você falou que não tem o andar 4, vai, é Tem o um, andar 4. dois, daí três, cinco, já vai? Não tem Ah, número 4, né? Eles não compram casa que tem número 4, carro que tem número 4, entendeu? a minha casa soma 8. Eles não têm o número 4, eles tipo, não comprariam uma linha de telefone com o número 4, entendeu? Ah, eles têm uma superstição, né? Em O cima número disso. 4. Uhum. Entendi. Mas também é um interessante ponto de vista, uai. Se você Sim. não tem, né? Tá tudo Uhum. certo. Rô, Sim. e agora, para a gente estar encerrando, né? Se alguém, o que a gente está comentando, se alguém quiser se aprofundar, qual seria o primeiro passo? O que você indica? O que você tem dentro aí do que você está estudando para oferecer para o pessoal? Gente, tem muita coisa. Se você quer começar hoje, já tem duas coisas que eu posso te indicar. Primeira coisa é o desafio de 7 dias, que você pode entrar lá no meu link da bio, chama Desafio de 7 Dias, R$ 69,90. E é um Hum, curso com 7 aulas, onde eu vou te desafiar a fazer uma atividade, uma limpeza energética por dia. bem Tá? legal. É Uhum. bem legal. Ele foi o originário de tudo na minha vida, foi quando eu quebrei o pé. Então, as aulas lá, eu com o pé quebrado, lembra, amiga? Inclusive, ela estava fazendo fundamento comigo, viu, gente? Estava fazendo fundamento, mesma época, mesma semana, né? Foi. Então, são limpezas energéticas que você faz uma por semana, tá? Tá. Desculpa, uma por dia, 7 dias. Não tem nada a ver 7 dias. uma por dia, 7 dias. E esse desafio não é uma coisa que você faz uma vez só, você repete. Então, a pessoa Ah, tá. fica lá dentro por 6 meses e fica repetindo, junto com o grupo que está repetindo. Ah, que Então, não é legal. desafio uma vez que acabou. É Não, você tipo o nosso, como se fosse o nosso 30 por 30, mas que ele continuasse, né? Tipo. repete. E daí, vamos supor Uhum. que já venceu os seus 6 meses, você entra de novo, porque você vai poder fazer, né? Repetir e fazer de novo, tá? Tá. Então, o desafio é legal porque ele dá essa mudada rápida e ele é legal para a pessoa conhecer energia. Depois do desafio vem o Reforma Energética, né? Que é o O seu Reforma curso. Energética é o curso mais robusto que ele vai te ensinar a você fazer as suas próprias combinações de limpeza. Tá. Então, lá no desafio tem uma sequência de 7 para você fazer aí, né, 7 dias. Mas o Prosperidade, ele vai te ensinar a você fazer a sua combinação. Sim. Então, se o seu problema é engravidar, lá dentro ele vai te ensinar como é que você monta essa combinação, né? E tem combinações lá prontas para todos os tipos de problema. Por isso que eu falo que ele fica super personalíssimo, né, que a gente chama. Não Tá. é um curso cheio de teorias que vai te ensinar aí 70 horas de Feng Shui e tudo e que você não vai conseguir aplicar, Tá. né? É Muito mais prático, né? Uhum. pelo contrário, é um curso totalmente prático. Você Se eu vai for aprender pegar, se eu for começar se eu for pegar assim ele, em quanto tempo eu consigo finalizar assim? Se eu pegar certinho, tem uma amiga, média? ó, daí eu já digo que nunca, porque Sim. sempre tem aula nova lá dentro. Inclusive, essa semana a gente vai soltar aula nova. Ah, tá. Tudo que você coloca de novo, você Todo mundo coloca. acessa. Uhum, todo mundo acessa. A gente tem um evento que agora tem um chat lá dentro que te ajuda a montar o seu plano, né? Ah, tá. Então a gente vai disponibilizar isso para todos os alunos. Mas são 4 etapas que tem lá dentro do curso. Você entra, você já aprende a identificar toda a energia estagnada de todos os ambientes. Tem checklist de todos os ambientes para você identificar tudo e já ir resolvendo. Segunda etapa, limpezas energéticas fundamentais, que foram essas que eu falei aqui, mas são 7. Sim. Ao todo elas são 7. Então você aprende lá a ver elas e resolver, porque são elas que vão te impulsionar para o próximo passo. Terceiro, você aprende a fazer as suas combinações. Tem um manualzinho Uhum. lá para todas as situações específicas que já tem as combinações e você aprende a fazer a sua. E a Tá. última etapa você é desafiado a fazer por 27 dias uma limpeza por dia. Que legal. Gente, as meditações da Roberta também são incríveis, as meditações de Feng Shui. Não sei se tem lá, Rô, mas quando você fazer com a gente é muito legal.
Tem, Uhum, para as limpezas de quarto, a gente usa meditação. Tem uhum. limpeza com meditação lá, sim. Então, todo mundo que entra lá, no Reforma Energética, você tem acesso a um ano, né? Você tem Sim, acesso a um ano, você entra para a comunidade, tem o Zoom com os alunos, que são os tá. iniciantes de harmonia, né? Tem dois bônus lá incríveis. O e-book de espécies vegetais, com mais de 60 espécies, onde você deve usar na sua casa e com a energia delas, né? E Tá. tem o Minuto de relacionamento amoroso, também tá lá dentro. Hum, que legal, Rô. E tudo que vai entrando de novo, a pessoa que vai aderir ao curso, vai entrando material sempre que você atualiza, né? Sim. Isso é legal. Você Então, tem sempre acesso super por um ano, atual. né? Você tem acesso por um ano. Um Então, todo o ano. material que vai sendo feito vai sendo adicionado ali dentro do curso. Então, quando que você vai terminar? Eu acho que nunca, né? Tá. Mas você vai poder praticar muito. É um curso muito prático, né? Muito prático Certo. para você começar e já fazer no primeiro dia. Tá, legal. E se eu quiser ser atendida por você, Roberta, é possível ainda? Porque eu sei que hoje você está voltada bastante para cursos, mas a sua Uhum. empresa ainda oferece os atendimentos? Sim, sim, temos as análises individuais, também tem lá no link da bio, você consegue agendar, é feita diretamente comigo, não é com a equipe. Tá, Tem um Zoom, só eu e você, também sem ninguém da equipe. Você pode fazer tanto para estabelecimento comercial, assim como para estabelecimento residencial, tá? certo. Não preciso ir até o local, né? A gente pode Uhum, fazer de maneira remota, mas posso ir até o local, se essa for a sua escolha. Aí certo. você manifestar ali o seu interesse, que seja presencial, e a gente faz os combinados, né? Para Sim, que sim. Que legal. Rô, só tenho a agradecer. Obrigada por você ter vindo aqui no nosso palco, foi uma delícia. Acho que surgiu bastante interesse. Tem muita gente que vai assistir depois, tá? A gente tem o pessoal aqui, né, da Europa, que costuma assistir de outros países também, que assistem depois, amanhã, no caso, e com certeza vão escrever no grupo. Então, assim, eu vou deixar lá na descrição do YouTube todos os canais da Roberta, site, Instagram, mas se você quiser repetir, Rô, o seu Instagram, né, Vamos lá. arroba Roberta Ruschel Arquitetura, tá? Eu vou deixar arquitetura. lá todos os links dos cursos também. Eu deixo Uhum. a Reforma Energética lá para você, para todo mundo acessar. Deixo o desafio lá para todo mundo acessar. Tá, Mas se todo mundo digitar no Google Reforma Energética Roberta, vai aparece. aparecer. Tá, Vai. legal. Então, é isso, minha amiga. Muitíssimo obrigado. Foi uma aula incrível que a gente recebeu. Que presente, né? E vamos tirar uma foto. Vamos parar primeiro a gravação aqui. Então, agradeço a todos e todos vocês que vão assistir futuramente também esse Palco Livre, o que mais é possível. Gratidão, Roberta, por ter comparecido aqui, amiga. Demorou, mas 7/7 é uma data importante para receber uma pessoa importante. Então, como pode melhorar?